Olá pessoal do 8º semestre. Estamos atualmente falando sobre a intervenção do Estado na propriedade privada. Já falamos das formas restritivas, estamos agora falando da intervenção do Estado de natureza supressiva, ou seja, quando o Estado precisa integralmente da sua propriedade. Falamos em vídeo passado das 3 formas que a Constituição adota: a utilidade pública, quando o Estado precisa fazer alguma coisa, ou o Estado precisa fazer alguma coisa da propriedade; a necessidade pública, quando essa coisa que o Estado precisa fazer é urgente, trata-se de garantir segurança de pessoas, da vida das pessoas, um serviço público urgente, necessidade pública; e o interesse social, que nós podemos até traduzir como reforma agrária. É fazer valer a função social quando é no campo. Existe também a possibilidade da desapropriação por interesse social urbana, quando o imóvel urbano não está dando função social. Então são essas 3 situações: utilidade pública, necessidade pública e interesse social. Em todas está previsto o pagamento de indenização. Afinal de contas, é uma característica da desapropriação, tem que ter indenização. Agora, como que é o procedimento para isso? Né? Como que é feita a desapropriação no passo a passo? Aliás, o passo a passo é bem simples. Então nós podemos falar sobre o procedimento na desapropriação. O primeiro momento é a fase de caráter declaratório. É quando o ente público, via de regra, o ente público, União, Estado, Município e o Distrito Federal, o ente público, ele declara que aquele imóvel deve ser desapropriado. E aí ele vai dar o fundamento: utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Esse é o primeiro momento. Então é a fase de declaração. Declarada a desapropriação, já começa a se processar alguns efeitos jurídicos para o proprietário. A primeira coisa é que saiu no Diário Oficial, publicou, o Estado passa a ter o direito de penetrar no imóvel para fazer a avaliação. Então, quando for paga a indenização, vai ser paga a partir da base de uma indenização que vai ser feita. Mas para fazer a indenização precisa entrar no imóvel. Então, logo depois da desapropriação declarada, nós temos então o efeito de dar direito ao Estado penetrar, mas só. Uso, fruto, gozo, tudo, fruição total, continua sendo do proprietário, que ainda não é ex-proprietário. Ele só vai ser ex-proprietário quando receber, como diz a Constituição, de forma justa, prévia e em regra em dinheiro, ele for expropriado. O processo final, que é a expropriação. E aí ele é ex-proprietário. Só com din-din na conta. Só com dinheiro na conta. Via de regra. Insisto muito nisso porque tem outras possibilidades. Então, nós estamos trabalhando com a regra. O primeiro efeito é penetrar no imóvel. O segundo efeito é que, imagine que ao penetrar no imóvel, ao verificar tudo que está ali dentro, é como se fosse uma fotografia do estado do imóvel naquele momento. Rebus sic stantibus, o estado das coisas. Então, fotografou. É com base nisso que vai ser calculada a indenização. Eu falei em vídeo passado que isso pode levar até 5 anos se for por utilidade pública, até 2 anos se for interesse social, e tem que ser imediatamente a expropriação se for necessidade urgente, necessidade pública. Agora, portanto, eu posso ter um tempo entre declarar, o que gera penetrar no imóvel e fazer a avaliação, e o eventual pagamento, até 5 anos na utilidade pública. Então nós temos um lapso de tempo. Declarou, pode penetrar, faz a avaliação. Feita a avaliação, tirou uma fotografia do imóvel. Qualquer coisa que aconteça a partir desse momento só vai entrar na indenização se for uma benfeitoria necessária. Se for necessária para a manutenção e preservação do próprio imóvel. Benfeitorias voluptuárias, por exemplo, não entrarão mais no pagamento do valor da indenização. Então, declarou a utilidade pública, penetração, avaliação e fotografou o imóvel.
A partir de agora, se eu construir uma piscina na minha casa, se eu construir uma piscina, um mangueiro na minha fazenda, isso pode não entrar, isso não vai entrar no valor de indenização, que foi calculado a partir desse momento. Então, assim que sai no Diário Oficial o ato declarando a utilidade pública para efeito de desapropriação, passa a poder penetrar no imóvel, passa a ter a fixação do estado do bem e, portanto, óbvio, começa a contagem daquele prazo de 5 anos para expropriar, no caso de utilidade pública, ou 2 anos para expropriar, no caso de interesse social. 3 efeitos da declaração da desapropriação: direito de penetrar no imóvel, fixação do estado do imóvel e início da contagem do prazo para fazer o pagamento. Essa é a fase de declaração, a fase declaratória. Vale um adendo importante, uma exceção. Tudo que nós falamos até agora é direito e só pode ser feito por o próprio Estado membro, a União, o município e o Distrito Federal. Porém, existem 2 exceções. Caso a desapropriação por utilidade pública seja para efeito de serviço de energia elétrica ou de estradas, manutenção ou ampliação de estradas, duplicação de rodovia, necessidade de construção de uma nova subestação de energia, novas torres de energia que podem inviabilizar a propriedade. Se for serviço público de energia elétrica, a declaração de desapropriação pode ser feita pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Se a desapropriação por utilidade pública for para efeito de manutenção ou duplicação de rodovia, a declaração pode ser feita pelo DENIT. São 2 exceções à regra. Regra: quem declara, União, Estado, município e o Distrito Federal, os entes públicos. Exceção: 2 entidades podem declarar, DENIT e ANEEL, para os seus respectivos fins, ou seja, energia elétrica e manutenção, duplicação de estradas. Ok? Declarou. Declarou, agora vamos para a fase de execução. Então eu continuo proprietário, posso vender, posso negociar, posso fazer o que eu quiser com o bem até que eu seja ex-proprietário. A declaração já aconteceu, esse processo de penetrar, avaliar e iniciar a contagem do prazo. Agora precisa pagar. Quem vai pagar a indenização? Bom, quem declara, paga. Se a utilidade pública é para o Estado, é para a pessoa jurídica de direito público, né, as 4, então essa mesma pessoa que declarou, paga. Nós chamamos isso de execução ou expropriação que é de forma incondicionada. Eu declarei, eu pago. O município declarou, o município indeniza. O Estado de Mato Grosso do Sul declarou, o Estado de Mato Grosso do Sul indeniza. A União declarou, a União paga. Porém, se for serviço público concedido para empresa privada, serviços públicos posso fazer eu mesmo, alguns só eu posso fazer, tipo segurança pública, outros eu posso criar uma entidade para fazer, e outros serviços públicos, aí nós já vimos isso, eu posso passar para uma pessoa jurídica de direito privado. Eu tiro do mundo público, passo para o mundo privado. Quando acontece isso, essa pessoa jurídica de direito privado, ela está tendo todo o lucro, toda a sua receita com base no serviço público que ela executa. Então, a empresa, para efeito do serviço público, precisa daquele imóvel. A Energisa precisa, a CCR precisa, a Águas Guariroba precisa daquele imóvel, daquele bem que vai ser desapropriado. Nesse caso, o município, a União, o Estado declara, porém, passa a expropriação, passa a promoção da desapropriação, declaração, promoção. Declaração do ente público, promoção do próprio ente público. Isso é o incondicionado. Se a declaração for do ente público, mas a promoção for
da empresa privada que realiza o serviço público, então tem duas condições. Passar o pagamento, passar a indenização para a empresa privada vai depender de que a lei de concessão do setor preveja isso. Então vai ter que ter a lei do setor da concessão de energia elétrica dizendo as empresas concessionárias, elas que promoverão. E nos contratos específicos, contrato da União com a Energisa pagará as desapropriações. Então são duas condições: que esteja previsto na lei específica do setor e que esteja previsto no contrato com aquela concessionária. Cumpridas essas duas condições, o ente público declara e transfere a promoção da desapropriação, a avaliação, o pagamento para a empresa privada, mas mediante duas condições. Então, quando o poder público, o ente público declara e ele mesmo paga, incondicionado. Quando o poder público declara, mas vai passar para a empresa privada pagar, então é condicionado a duas condições: previsão em lei e no contrato. Agora, uma coisa importante: esse pagamento de indenização pode ser que ele venha a acontecer após a pessoa jurídica se emitir na posse. Então nós temos uma situação assim: declaro a desapropriação, ainda não paguei, mas eu preciso já usar o imóvel, uma necessidade pública, por exemplo. Preciso já estar no imóvel, você precisa já ter saído do imóvel. Então eu declaro que o valor da indenização é de R$100 mil, mas eu já preciso entrar. Ao penetrar no imóvel antes do pagamento dos R$100 mil, eu, proprietário, poderia estar desfrutando daquele imóvel, desfrutando dos frutos daquele imóvel, frutos físicos ou jurídicos, ou seja, a colheita de uma mandioca ou um aluguel, né? Então, frutos físicos ou jurídicos, mas não estou podendo fazer isso na minha propriedade, mesmo não tendo recebido ainda. Então, 100 mil, não recebi ainda, mas já houve a emissão na posse. Então eu fico um tempo até receber sem ter podido usufruir do meu imóvel. Para isso, foi criado o Instituto dos Juros Compensatórios. Então, quem vai estar pagando indenização, depois vai ter que compensar o tempo que eu fiquei sem usufruir do meu bem com os juros compensatórios. Uma situação também até mais comum do que essa é quando eu declaro a desapropriação, estabeleço o valor da indenização em R$100 mil, mas eu, proprietário, entendo que o valor de mercado é de R$200 mil. Então eu vou discutir isso na justiça. O Estado vai ter que trabalhar isso na justiça. Então, o que o Estado faz? O Estado declara, avalia 100 mil. Eu não concordo com isso. Nós vamos ter a ação judicial, onde o Estado vai depositar em juízo os R$100 mil que ele entende ser o correto. Com isso, está expropriado. A ação começa e nós estamos discutindo agora mais R$100 mil. Então eu, proprietário, quero 200 mil. O Estado me diz 100. Então nós temos a diferença de 100 mil, que nós chamamos de verbas incontroversas. De 200 mil, você já me deu 100. Então nós não estamos discutindo 200 mil, estamos discutindo o restante que eu quero, R$100 mil. O tempo que durar a ação, se no final o proprietário for considerado procedente o pedido dele, né, então a justiça, em juízo, vai ser dito: olha, aquilo que vocês pagaram 100 mil há 2 anos atrás, estou sendo muito otimista, né? Há 2 anos atrás, aqueles R$100 mil, em verdade, deveriam ter sido R$200 mil. Portanto, como a decisão retroage, significa que eu fiquei sem usufruir do meu imóvel um potencial de R$100 mil. Então, nessa condenação, foi pago R$100 mil no começo da ação, depositou em juízo. A ação correu por 2 anos.
a ação correu por 2 anos. Durante esses 2 anos, nós discutimos e ao fim o juiz disse: deveria ser mais 100 mil. Então eu vou ter direito a juros compensatórios. Significa que o Estado, o Poder Judiciário, entende que eu fiquei sem usufruir do potencial de mais 100 mil reais. Então eu vou receber os 100 mil que já foram depositados, esse valor que foi depositado, que nós não estamos discutindo, eu posso tirar lá da Justiça 80%. Eu não estou discutindo esse valor. Eu tenho que deixar 20% para garantir a ação, para garantir o juízo. Mas aquele dinheiro já é meu. Eu posso levantar 80 mil reais dos 100 mil. 80%. 20% ficou lá. Estamos discutindo mais 100 mil. O juiz disse: parabéns, você ganhou. Realmente deveria ser mais 100 mil. Então agora eu vou receber quanto? Eu vou receber 100 mil, correção monetária de 100 mil e juros compensatórios. A monta atual de 6% ao ano. 24 meses, na nossa hipótese, são 12%. Então eu vou receber 100 mil mais 12 mil, 12% de 100, e ainda correção monetária, evidentemente, durante esses 2 anos. Então eu vou levantar o que deveria ter sido pago integral e vou levar os juros compensatórios, compensando o que eu poderia ter usufruído do bem. Juros compensatórios. Agora, atenção. Essa história de juros compensatórios começou com 6%. Depois mudou com a súmula 618 do STF. Mudou para 12% ao ano. E agora, no ano passado, 2019, voltou a ser de 6%. Isso tudo foi discutido numa ADIM e depois numa medida provisória. Só que ainda não está definido isso com relação a exatamente a partir de quando se aplica. E ainda tem a discussão sobre se deve ou não ser 6% ou 12%. Então, no fim desse vídeo, eu vou deixar uma tarefa para vocês. Eu quero que vocês pesquisem e me respondam no EAD, no ambiente virtual. É 6 ou 12% o valor dos juros? O montante dos juros é de 6 ou de 12% atualmente? E deve ou não retroagir esse pagamento às indenizações anteriores, quando estava valendo 12%? Terceira pergunta, ainda no mesmo contexto. É uma discussão sobre o novo Código Civil. Qual é o quórum para modular os efeitos? 12% muda para 6%. A pergunta é: deve ser 6 ou deve ser 12? Se essa decisão do STF está correta. Segunda pergunta: ela vai retroagir ou não? E terceira pergunta: modulação. Quantos votos eu preciso para modular a volta ou não dessa decisão para atingir situações anteriores? Resolvam isso, me mandam no ambiente virtual. De qualquer forma, eu vou colocar essas questõezinhas também ali na atividade, ok? Desapropriação, procedimento, declaração, entes públicos e 2 exceções para entidades. Penetração do imóvel, fixação do estado do imóvel e início da contagem do prazo. Ainda no procedimento, fase executória, se for o próprio declarante, incondicionado. Se for uma pessoa jurídica privada que executa o serviço público, 2 condições. Condicionado, 2 condições. Previsão em lei, previsão em contrato. E caso haja emissão antecipada antes do pagamento, juros compensatórios. E a tarefa, eu aguardo que vocês façam no ambiente virtual. Valeu, um abraço!